Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Para quem já esteve de férias, esperamos que tenha aproveitado para descansar. Nesta edição vamos começar por falar sobre a inflação nos Estados Unidos e também sobre a Reserva Federal norte-americana. Depois analisamos o impacto da falta de gás natural na economia europeia e também a posição do BCE para reduzir a inflação. No programa também vamos ter os habituais números e gráficos da semana de Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Esperamos que tenhas tido a oportunidade de tirar umas férias e de descansar, antes aqui da reentrée, digamos assim. Felizmente tive. Muito bem. Aqui, começando precisamente pelos Estados Unidos, temos o encontro de Jackson Hole esta semana. Jerome Powell vai discursar e o que é que podemos esperar aqui do discurso de Powell? Neste momento, feliz para os Estados Unidos, a inflação ficou estável no último mês, portanto tem alguma facilidade de poder fazer uma gestão mais cuidadosa da subida das taxas de juros, mas eu acho que todos os olhos estão na inflação, com os problemas na Rússia e na Ucrânia a afetarem a distribuição de gás natural. Embora isto seja positivo para os Estados Unidos, a Europa nunca importou tanto gás natural dos Estados Unidos como está a importar agora. É verdade que não é que tenha havido um aumento da produção, houve só uma redistribuição por parte dos Estados Unidos de para onde o gás natural deles iria, e estão a enviar muito mais gás natural para a Europa do que alguma vez estiveram. Portanto, acho que Jackson Hole vai ser completamente dominado pela inflação e por eventuais problemas de crescimento, embora não haja indicação nenhuma de uma retração económica nos Estados Unidos, ao contrário da Europa, que há alguns indicadores que começam a arrefecer de forma acentuada, mas nos Estados Unidos o crescimento económico tem sido bastante forte. Os últimos números do non-farm payrolls foram extremamente fortes. Há mais de metade dos estados norte-americanos estão com menos de 3% de desemprego, e a situação económica deles está bastante boa. Portanto, acho que essencialmente vamos falar da inflação em Jackson Hole. Mário, é exatamente a inflação, porque uma coisa é a inflação ter atingido um topo, o que provavelmente pode ter acontecido, outra coisa é descer para níveis sustentáveis de 2% ou similares. E é aí que o mercado está bastante mais cético que possa acontecer num prazo curto, e curto posso dizer até um ano, o que poderá indicar que as taxas de juros terão que continuar elevadas para restringir aqui um pouco a procura. Achas que é isso que vai estar também em cima da mesa? Portanto, como é que o mercado, quais é que são os sinais que Jerome Powell poderá indicar sobre até onde poderão ir os juros e como é que será feita essa gestão, tendo em conta a inflação? A inflação no próximo ano cair para um target de 2%, eu acho francamente difícil. Teve uma subida muito forte, agora estabilizou, mas ainda existem inúmeros problemas nas cadeias de distribuição que vão dificultar uma descida acentuada da inflação num curto prazo. Portanto, sim, os Estados Unidos não vão descer as taxas de juros de certeza absoluta. Eu acho que o forward guidance que foi dado anteriormente de subidas nas próximas reuniões de meio ponto continua. Não acredito que vá haver uma revisão do forward guidance que foi dado na última subida das taxas de juros, mas essencialmente atingimos, espero pelo menos, que se esteja a ver um topo da pressão inflacionária. Portanto, só isso já é bastante positivo. Agora, para ela começar a descer é preciso também haver um arrefecimento da economia, e é preciso que diminua a procura e que se restabeleçam as cadeias de distribuição para depois poder aumentar de novo a procura. Portanto, o Fed, o BCE, a maior parte dos bancos centrais neste momento vão ter que gerir o quanto querem que a economia arrefeça para fazer baixar a inflação e depois conseguirem reanimar a economia quando a inflação voltar a parâmetros mais aceitáveis. Agora,
os 2% que eram o target anterior, eu não sei se os bancos centrais vão esperar até chegar a esses 2% para reanimarem a economia. É provável que eles, a partir dos 4, 5, comecem a diminuir acentuadamente a subida das taxas de juros, porque ninguém quer matar a economia, portanto é preferível gerir uma descida mais lenta da inflação do que estar a gerir uma queda a pique da economia. Portanto, toda a gente está a tentar o soft landing e se houver um soft landing, coisa que eu ainda não vi acontecer, toda a gente, sempre que há uma crise, fala em soft landing e depois a economia cai demasiado depressa e ninguém consegue fazer o soft landing. Mas se conseguirem efetivamente fazer o soft landing, será através de uma contenção das taxas da subida, ou mesmo iniciar descida das taxas de juros a um patamar bastante superior aos 2%. Uma super pergunta relativamente ao mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é visto como um indicador com atraso, portanto, que não identifica logo o comportamento da economia num ritmo de curto prazo. Achas que o mercado de trabalho terá aqui uma palavra muito importante a dizer, nomeadamente na inflação, porque é um campo que pode condicionar de forma bastante importante a inflação? Achas que teremos que ver aqui uma subida da taxa de desemprego, ou é mais importante, por exemplo, um arrefecimento da subida do rendimento por hora nos Estados Unidos? As duas coisas juntas. Se houver uma redução do nível de emprego, se houver uma redução da remuneração por hora, vai haver um arrefecimento brutal na procura de bens. Embora esta inflação não seja motivada pela procura, a inflação é motivada pelo problema na distribuição. Portanto, as linhas logísticas que foram destruídas há 2 anos ainda não foram repostas, continuam a haver restrições na China, em diversos estados, em diversas regiões, em que não é fácil eles voltarem a uma produção industrial ativa e a 100%. Os portos na China continuam com grandes limitações, os portos nos Estados Unidos ainda continuam com problemas. Portanto, a inflação não é motivada pela procura, mas a única forma que os bancos centrais têm para resolver a inflação é pela procura. Portanto, eles vão tentar diminuir ou arrefecer a procura para tentar combater os problemas logísticos de distribuição, esperando que, quando os problemas logísticos de distribuição estejam resolvidos, eles consigam voltar a procurar, pelo lado da procura, a incentivar o crescimento económico. Parece-me bastante difícil que isto aconteça de uma forma tão linear. Eu tentar resolver um problema pela ponta onde o problema não está, muitas vezes não resulta. Portanto, agora, o BCE não tem como resolver, o BCE, ou o Fed, ou qualquer outro banco central, não tem como resolver problemas logísticos. A única arma que eles têm é resolver pelo lado da procura. Portanto, diminuindo o emprego, diminuindo a remuneração por hora, diminuindo a capacidade da procura adquirir novos bens, vai-se conseguir controlar a inflação de uma maneira ou de outra. Agora, o choque económico é muito maior quando se tenta resolver a economia pelo lado da procura, do que se os agentes económicos tentassem resolver a inflação via onde está o problema, que é a capacidade de distribuição logística. Bem, Mário, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.